A paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do EBD em Foco. Meu nome é Herberson, vou ministrar agora a lição número 11, que traz como título Despertemos para a vinda do grande rei. Bem, essa lição aqui é uma lição que faz parte do quarto trimestre do ano 2018 da revista CPAD. Você que está acompanhando as aulas e já assistiu algumas aulas aí no canal do YouTube ou em outro canal, já leu a sua revista, sabe que estamos estudando as parábolas de Jesus e nessa lição vamos estudar a parábola das 10 virgens. Bem, semana passada nós estudamos aí sobre os dois servos, né? O Jesus contou uma parábola que comparava o comportamento de um servo numa situação que ele era um servo prudente, cuidadoso, que estava trabalhando e o seu senhor chegava e encontrava ele trabalhando, né? E um outro servo que era um servo mau, né? Um servo que não fez o seu trabalho, foi pego de surpresa porque o seu senhor voltou antes da hora. Então, né, essa foi a aula da lição anterior e essa aula aqui ela continua, é uma continuação da aula anterior. Então, se você assistiu a aula anterior, né, eu recomendo você assistir também essa aula que você vai compreender melhor aí sobre a questão do fim dos tempos, da volta de Jesus, que essas parábolas estão dentro do contexto escatológico. Na semana passada, foi uma aula que demorou até um pouco mais. Na verdade, essas aulas dessa lição estão demorando muito, porque realmente o assunto é muito extenso e é difícil resumir. Teve algumas pessoas que reclamaram, e eu até falei um pouco da questão do curso, demorei um pouco no começo da aula falando da questão do curso, um treinamento que eu vou ministrar essa semana, mas aqui eu não vou mais falar desse treinamento. Já falei, né, quem tiver interesse, só clicar no link e vai para a página onde eu explico sobre a questão do treinamento. Vamos focar realmente no conteúdo da aula. Uma dica, eu até coloquei no comentário da aula anterior, alguém comentou e eu comentei também, é que tem como você acelerar o vídeo do YouTube. Ou seja, se você está assistindo no YouTube, né, você vai na engrenagemzinha, passa o mouse aí, o cursor do mouse sobre o vídeo, tem uma engrenagem, clica nessa engrenagem que vai aparecer aí velocidade, aí você clica lá, né, vai estar normal, aí você clica em velocidade, vai aparecer as opções, você coloca mais rápido. Tem como. Claro, nem todo vídeo é possível fazer isso, mas tem alguns vídeos que é possível. Você pode fazer isso com o meu vídeo. Eu digo assim, eu aqui, quando eu assisto um vídeo no YouTube ou em qualquer outro site, eu procuro acelerar o vídeo. Eu sempre coloco um e-mail, e se a pessoa falar muito devagar, eu coloco 2, ou seja, 2 vezes mais rápido. Então um vídeo de 40 minutos, você assiste ele em 20 minutos, né, 30 minutos, dependendo da velocidade que você coloca. Então eu recomendo você fazer isso com qualquer vídeo que você assistir, não precisa ser só o vídeo do EBD em Foco, né? Se você tiver sem tempo, às vezes quer assistir, porque aumenta a velocidade, você entende do mesmo jeito. Aumenta a velocidade, você consegue compreender, a não ser que você gosta de estudar, anotando, fazendo anotações e tudo mais, parando o vídeo, você está com mais tempo, você pode fazer assim. Mas fica a seu critério aí. Vamos lá, vamos começar aqui a nossa aula. Eu quero fazer uma pequena observação aqui no começo dessa aula. Os livros que eu usei para estudar nessa lição, não somente nessa, mas nas lições anteriores, né, são basicamente 3 livros, mais o livro de apoio, e às vezes entra também o livro de uma carta sobre parábolas. Né, e tem o do Joaquim Jeremias também, mas eu não coloquei eles aqui, eu coloquei esses 3 aqui que são os principais, os 3 principais. Né? Então, as parábolas de Jesus do Kistemaker, né, Simon Kistemaker, Compreendendo as Parábolas de Jesus de Carlo Snodgrass, e Entende o que Lês, que é um livro de hermenêutica, né, do Gordon Fee e Douglas Stewart. Tem outros livros de hermenêutica que eu uso para estudar, que são os livros do Moisés Silva, mais Walter Kaiser, que também é de hermenêutica, e do Roy Zuck. Por que eu estou falando isso? Eu estou dizendo aqui para lhe ajudar também, porque muita gente pergunta, né, qual livro você estuda, qual livro qual livro? Está aqui o livro, né, respondendo aí as mensagens das pessoas que perguntam quais são os livros que eu uso para estudar nessa lição especificamente. E outra coisa é para fortalecer o meu argumento de quando algumas vezes eu discordo do escritor da revista. Né? Ou seja, às vezes eu discordo, tem gente que não gosta quando eu faço isso, já tem gente que pega o que eu falei discordando e leva para a sala de aula e tem problemas lá. Então tem essas duas ocasiões.
né? E aí eu quero mostrar também que quando eu discordo, eu não estou discordando porque eu sou teimoso e quero ser mais inteligente do que o escritor da revista. Não, eu estou falando porque eu estudei nas fontes, ou seja, nos melhores estudiosos do momento. Não estou trazendo aqui nada inovador, eu só estou copiando o que esses caras falam. Eu pego os livros, tenho um caderno, anoto tudo e depois eu faço o comentário. E aqui está, por exemplo, uma observação que eu tirei sobre essa parábola de Kylo, do livro, né, Compreendendo Todas as Parábolas de Jesus, de Kylo Snodgrass. Eu acho que é assim que pronuncia o nome dele, se não for não tem problema. Olha só o que ele coloca aqui, né? As virgens não são a noiva ou a igreja. As duas classes de virgens não representam os gentios ou os judeus. O número 10 não tem qualquer significado específico. O adormecer não sugere falta de vigilância. O sono e o despertar não se referem à morte e à ressurreição. O meio da noite não se refere à expectativa de que a parousia ocorrerá à noite, né, ou seja, a volta de Jesus. E o azeite não se refere às boas obras ou ao Espírito Santo. Todas essas ideias são projeções feitas sobre Jesus e sobre Mateus. Elas não são demonstráveis a partir do texto e não ajudam a analogia cujo objetivo é promover o tema, a prontidão por parte dos cristãos. Né? Olha só, o que o Snodgrass está fazendo aqui nesse parágrafo do seu livro é criticando as interpretações alegóricas dessa parábola. Muita gente vai interpretar essa parábola e começa a alegorizar, começa a dar significado para as coisas. Se você leu a revista, você vai observar que o escritor da revista fez isso. Ele deu significado para um monte de coisa que, no final das contas, não é o objetivo de Jesus ao contar a parábola. Jesus não tinha ali como principal objetivo dizer o significado, ou que cada elemento da parábola tinha um significado, e esse significado é obscuro e tal, e você tem que... Não. Né? A parábola ela tem um propósito, a missão dela ali, o propósito dela é dizer que nós temos que estar preparados para a vinda de Jesus, que pode acontecer em qualquer momento. E comparando, por exemplo, com a parábola anterior, na parábola anterior, Jesus, né, no caso o Senhor, vou colocar aqui o Senhor, ele volta antes da hora. Nessa parábola aqui, o noivo demora, tarda. Então significa o quê? Que Jesus ele não tem hora para voltar. Pode ser que ele venha antes da hora que a gente está imaginando, e pode ser que ele tarda um pouco e demore um pouco, mas isso não é o caso aqui. Não vem ao caso. Nós temos que estar preparados independente da situação. Esse é o contexto dessas parábolas. Então vamos entrar aqui no nosso textuário. Né? Espero que você não me compreenda mal, mas eu estou mostrando aqui de onde eu estou tirando os estudos, né? E a gente vai aproveitar, claro, né, a lição. Eu sempre faço comentário baseado no que está dentro da revista. Se você me acompanha, sabe disso. O slide é também baseado no que está na revista. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Então isso aqui é uma frase que se repete nesse capítulo várias vezes. Então aqui é uma alerta à questão da vigilância. Então essa parábola ela fala também de vigilância da mesma forma que a parábola anterior que nós estudamos na lição anterior. Verdade prática. Jesus pode voltar a qualquer momento, por isso temos de estar preparados. Então isso aqui é algo que nós temos que carregar conosco o tempo todo como cristãos. Leitura bíblica em classe encontra em Mateus 25, de 1 a 13, que é a passagem dessa parábola. Eu não faço essa leitura para nós ganharmos tempo aqui no vídeo, só questão de tempo mesmo, mas é uma leitura importante e eu suponho que você já fez essa leitura. Então vamos começar a nossa aula. Introdução. A parábola das 10 virgens ensina que somos responsáveis individualmente pela nossa condição espiritual. Nessa parábola, Jesus declara solenemente a impossibilidade de sabermos o momento da sua volta, por isso temos de estar preparados para tal acontecimento. Então o que eu falei anteriormente, né, Jesus pode, para uns pode estar demorando, para outros ele pode chegar antes da hora, mas isso não importa, o momento da sua volta é que ele quer nos encontrar preparados. Né, e aqui está falando justamente de que um grupo, né, aqui não estava preparado, e esse grupo, né, teve que tentar se preparar na última hora e não deu tempo, perdeu a oportunidade. Né? Então isso aqui é um alerta para nós cristãos. Devemos estar prontos para o momento em que Jesus voltar a fim de levar o seu povo para
o céu. Então a volta de Jesus, quando ele voltar, nós temos que estar preparados. A vinda do Senhor será uma ocasião de grande regozijo para os crentes fiéis, sendo comparada a um banquete de casamento. Então a gente sabe aqui que a parábola envolve a questão do casamento, né? O pano de fundo aqui é um casamento dessa parábola, né? Então aqui a gente tem a questão da cultura judaica do casamento, da época que a gente vai estudar um pouco sobre esse tema, né? E já deixando aqui um alerta para nós, desde já a coroa da justiça está aguardada para todos que amarem a sua vinda. Então assim, né, para nós só fechar aqui a introdução, né, esse momento de alegria que vai ser a volta de Jesus, né, tem muita coisa boa aguardando nós aí. Então, assim, nos aguardando, né? Colocar assim, muita coisa boa para nós nessa volta de Jesus, e só vai estar lá, essas coisas, só vai aproveitar quem estiver realmente aguardando. Os que amarem a sua vinda vão aguardar ela de uma forma diferenciada. Vamos para o primeiro tópico, interpretando a parábola das 10 virgens. Então, como que a gente interpreta essa parábola? Vamos entrar aqui em alguns detalhes. O reino do céu será semelhante a 10 virgens, primeiro subtópico aí. Então essa é uma parábola que ao longo do tempo recebeu muitas interpretações. A igreja primitiva, os pais da igreja nos dias atuais, muitos escritores, pregadores. Se você for um crente que vai sempre na igreja, com certeza absoluta você já ouviu várias pregações que a leitura foi realizada em cima, né, dessa parábola. Então, eu digo assim porque às vezes o pregador lê uma passagem e prega outra totalmente diferente, né? Mas enfim, supondo que ele leu e pregou essa passagem, pode ser que ele fez algum tipo de interpretação diferente de um outro pregador, e que foi diferente de um livro que você leu, que é diferente dessa lição aqui. Então é uma parábola que muitas vezes ela traz aí uma certa confusão. E parece, né, é um texto que parece ser fácil, mas ao mesmo tempo é um pouco difícil de entender, mas é um texto muito importante. Agora, muitas vezes, assim, em relação a uma interpretação dos textos bíblicos, como esse ou como qualquer um outro, muita gente fica pensando que a Bíblia é um livro enigmático, difícil de entender, que só alguns que têm uma mente iluminada que conseguem compreender, e que Deus meio que escondeu as verdades ali de algumas pessoas. E isso não é verdade, né? A Bíblia não é esse tipo de livro. O texto bíblico, para os seus primeiros leitores, era de fácil entendimento. A igreja primitiva, quando recebeu esse texto de Mateus, que leu essa parábola, eles entenderam perfeitamente. Por quê? Porque estava dentro do contexto deles, eles sabiam como era a festa de casamento, eles não tiveram nenhum tipo de dificuldade de entender onde as 10 virgens estavam, quem eram as 10 virgens, né, o que elas faziam, qual o papel delas, como que eram as lâmpadas, o horário do casamento, nada disso era complicação para eles, porque eles viviam naquele contexto. O texto foi escrito em grego, eles falavam grego, entendiam perfeitamente. Agora, trazendo para nós, o texto fica difícil para nós. Por que fica difícil? Porque nós não entendemos a cultura do casamento da época e temos poucas informações sobre isso. O texto foi traduzido para o português. Quando traduz de uma língua para outra, perde a força das palavras. Por isso que muitas vezes a gente tem que recorrer ao original, o grego koiné, né? E assim sucessivamente, os problemas vão aumentando, né, devido a esses abismos que nós passamos, do tempo, geográfico, cultural, e aí dificulta, né? Ou seja, o que dificulta, né, é justamente o período que passou daquela época para a época de hoje, que a gente tem essa dificuldade e precisa recorrer a outras fontes para entender o texto e interpretar da forma correta. Mas não tem nada de enigmático, né? Ou seja, simplesmente é a questão da hermenêutica, estudar hermenêutica para interpretar corretamente o texto. Nas diversas vezes que encontramos em Mateus a expressão reino dos céus, ele sempre vai falar isso aqui, reino dos céus, né? Ele se refere não somente ao reino que Cristo trouxe, né, ou seja, através da pregação do Evangelho, mas se refere também a esse reino vindouro, que ainda vai ser instaurado de forma plena, né? E a questão de reino dos céus e reino de Deus, ali usado por Mateus, não tem distinção, não tem diferença. Tem gente que quer fazer aí que reino dos céus é uma coisa, reino de Deus é outra coisa totalmente diferente, e na verdade não é. Reino dos céus e reino de Deus é uma coisa só, simplesmente porque Mateus não queria usar o nome de Deus em vão, porque ele escreveu para o público judaico, né, e ali ele usa reino dos céus com mais frequência, é somente isso. Mas é o reino que Cristo instaurou, ou seja,
já foi inaugurado, né, ou seja, o reino que já foi inaugurado é o que já aconteceu, está acontecendo, e o ainda não, porque ele ainda vai acontecer de forma plena, né, no futuro. Então é justamente isso que Mateus está falando quando ele fala reino dos céus ou reino de Deus. Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. Mateus 25:1. Então isso aqui é uma introdução à parábola, né, e a gente tem que tomar um pouco de cuidado, que quando diz saíram ao encontro do esposo, e depois, no versículo mais adiante, quando a gente lê lá no versículo 6, né, fala assim, aí vem o esposo, sair-lhe ao encontro, tem gente que pensa que são duas saídas, mas na verdade não são duas saídas, é uma saída só. Então a gente entende esse primeiro versículo como uma introdução, um título da parábola, né? E a parábola começa a ser contada mesmo no versículo 2, né? Onde ela entra em detalhes em relação a quem eram as virgens. No entanto, não teve duas saídas, somente uma saída. As virgens, né, significava que eram sábias e irrepreensíveis, ou seja, é um sinônimo de pureza. Muitas vezes a Bíblia usa esse sinônimo de pureza para falar da igreja, né? Ou seja, olha aqui, ó, porque estou zeloso de vós com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. 2 Coríntios 11:2. Aqui no sentido de, a gente tem que tomar um pouco de cuidado para não confundir as figuras de linguagem, né? Aqui, né, na passagem de Coríntios, aqui está falando que a igreja é semelhante ao que? Uma noiva virgem que vai se encontrar com o noivo, que é Cristo. A igreja é a noiva. Na parábola das 10 virgens, a noiva nem sequer é citada, né? Ou seja, não cita a noiva, só fala das virgens, né? E aí a gente entende que, a gente vai explicar mais na frente, mas a gente entende que as virgens se identificam com os crentes. Aí tem aqueles que são fiéis e os que não são. A gente vai entrar em detalhes mais na frente, né? Ou seja, mas é só a questão de usar o símbolo da virgindade pelo fato de simbolizar também a questão da pureza. Duas classes de virgens. A parábola fala que havia duas classes de virgens, ou seja, duas classes. Isso é normal nas parábolas de Jesus, as prudentes, né, e as loucas, né? Tá faltando um Szinho aí, as prudentes, né? No plural. Então a gente tem um contraste aqui. Da mesma forma, em parábolas anteriores, Jesus faz esse contraste de dois grupos, né? Sempre tem ali os que vão para a direita e os que vão para a esquerda. O procedimento correto e o procedimento incorreto. Então aqui as prudentes e as loucas, ou seja, tem sempre um contraste, dois grupos e está contrastando, ou duas pessoas, né? O que obedece e o que não obedece. Então a gente vê isso aí é presente nas parábolas de Jesus, nos ensinamentos de Jesus por completo, e isso fica evidente que não existe meio termo, ou você é ou você não é, né? Ou seja, não tem o muro, não tem aquele que fica em cima do muro, né? Ou você está de um lado do muro ou você está do outro lado do muro, né? Não tem aquele, a virgem aqui mais ou menos, né? Ou ela é prudente ou ela é louca, não tem aquela que levou, né, um pouco de azeite, né? Porque se ela não tiver, mesmo que tivesse alguma dessas loucas aqui que levaram um pouco de azeite, um pouco, mas não suficiente, continuava fazendo dela uma louca. Ou seja, continuava fazendo dela uma virgem que não se preparou. Então a palavra grega aqui do original, né, é prudente e louca, que é contrário da outra. Ou tu é um ou tu é o outro, não tem meio termo. Né? Ou seja, a prudente é aquela sábia, inteligente, que pensou lá na frente. Olha, meu azeite pode acabar e eu vou levar uma reserva. As loucas não pensaram nisso. Né? E se ela tivesse pensado e levado um pouco de azeite, não tivesse levado a quantidade suficiente, ela continuava sendo louca, continuava sendo, né, tola, porque ela não pensou da forma correta, como que deveria fazer. Então, assim, temos aqui esse contraste e não tem meio termo. Em parábola nenhuma de Jesus vai ter meio termo, ou é ou não é. As 5 virgens prudentes simbolizam os crentes fiéis, sinceros, constantes e santos. Então aqui, o que a gente pode, o que eu falei no começo da questão da alegorização. Às vezes a gente, né, quer dar significado para cada elemento da parábola. A gente tem que ter um pouco de cuidado com isso. Mas entendendo o contexto da parábola, que Jesus está falando do fim dos tempos, quando a gente lê Mateus capítulo 24, e ele está contando a parábola para os seus discípulos, então, ou seus seguidores em geral, mas pessoas que falavam que eram fiéis a ele, então a gente
consegue identificar alguns pontos da parábola com a realidade. Então a gente identifica de cara que essas virgens prudentes e virgens loucas, né, elas representam pessoas que dizem que servem a Jesus, né, e aí tem de um lado que serve a Jesus de verdade e o outro lado daqueles que não servem de verdade. Só diz, mas não serve. Então a gente tem, realmente é inevitável essa identificação, né? A parábola, ela direciona para isso aí, né? E a gente vê também a questão do noivo, que ele representa Cristo, né? Mas tirando esses dois elementos aí, não tem necessidade de nós ficarmos dando significado para os outros elementos da parábola, por exemplo, o que significa o azeite, o que significa a lamparina, o que significa, né, os que vendem o azeite, que elas saem para comprar, né, o que significa, enfim, vários outros elementos da parábola. A gente tem que ter um pouco de cuidado para ficar dando significado, porque isso é muito aleatório, né? Cada um pode dar o significado que quiser, e isso não é o propósito da parábola. Então essas mulheres sinceras, elas carregavam um estoque extra de azeite, ou seja, elas tinham uma quantidade a mais, né? A palavra usada para lamparina, para lâmpada, aí nesse texto, ela também era a mesma palavra usada para tochas. Como provavelmente o texto faz referência a um ritual que acontecia fora da casa, né, então era provavelmente usado tochas. E essas tochas, elas tinham um limite, elas queimavam durante mais ou menos 15 minutos. E depois de 15 minutos tinha que colocar mais azeite para que o fogo continuasse. Então elas tinham que ter um estoque de azeite para ir recarregando as tochas e o fogo não se apagar. Então aqui é muito importante nós entendermos essa questão, né, da necessidade de ter mais azeite. Então elas já sabiam disso, elas sabiam que podia acontecer alguma coisa, o noivo poderia demorar, e aí elas iam precisar desse azeite extra, né? Então elas estavam preparadas para qualquer imprevisto. Então vale ressaltar aqui que elas eram virgens que estavam realmente preparadas. Se o azeite acabasse, toda a cerimônia seria conduzida na escuridão, mas as virgens prudentes não deixaram isso acontecer, né? Ou seja, elas não deixaram acontecer. Por quê? Porque elas levaram esse estoque extra. E quando as outras pediram azeite para elas, elas não deram, porque se elas fizessem isso, elas também iam ficar sem. E no final das contas, a cerimônia seria conduzida na escuridão, por culpa delas também. Então elas foram muito sábias em não compartilhar o azeite. Muitos podem dizer, elas foram egoístas, mas na verdade elas não foram egoístas, elas foram sábias em não compartilhar, porque se elas fizessem isso ia acabar o delas também. Se você baixou o slide aí do site do EBD em Foco, você vai ver que isso aqui está diferente. Eu modifiquei isso aqui em relação à revista. Eu não gostei um pouco da abordagem que o escritor da revista fez nesse subtópico aqui, nessa parte especificamente, porque ele misturou a interpretação da parábola com a aplicação, né? E aí eu não gostei. Então eu separei aqui na minha aula, né? Eu vou deixar isso bem claro aqui, né? Ou seja, eu estou simplesmente interpretando a parábola, como ela aconteceu, né? Ou seja, olhando para a parábola em si, sem me preocupar com a aplicação, por enquanto. Então esse é o propósito dessa parte aqui. Então, de um lado a gente tem essas virgens prudentes, que tomaram todo esse cuidado com relação à questão da cerimônia do casamento, e já outras loucas, né, classificadas como loucas, elas, diferente das primeiras que se aprovisionaram, né, não levaram esse estoque extra de azeite para alimentar as lamparinas. Então, como elas não fizeram isso, acabou o azeite delas. Então, ou seja, as tochas que elas estavam carregando, que era muito mais provável ser tocha, porque a lamparina, que é tipo aquela lâmpada do gênio, né, que a gente vê nos desenhos, ela era usada mais dentro das casas, e fora das casas era usado tocha por causa do vento e tudo mais. As 5 loucas representam o que? Os crentes mornos e nominais, né, sem a vestidura espiritual da justiça de Cristo, ou seja, são aqueles crentes que só têm nome de crente, mas não são crentes de verdade. Né? Então, eu até coloquei uma reportagem que eu vi aí na internet, né? Ou seja, o Brasil tem 4 milhões de evangélicos não praticantes. O que é isso, evangélico não praticante? Ou é ou não é, não tem meio termo.
ou é salvo ou não é salvo. Então, seguir uma prática religiosa não é suficiente para manter acesa a chama do Espírito de Deus em seus corações. Não basta a pessoa estar na igreja e seguir o ritual da igreja, a prática religiosa. Ela tem que ter o coração transformado pelo Espírito Santo. Elas se cansaram e adormeceram. Se nós olharmos o versículo 5, todas elas adormeceram. Não somente as virgens prudentes, loucas, mas as prudentes também. Ou seja, as prudentes e as loucas adormeceram por causa da demora do noivo. Então a demora ela faz parte da parábola. Sem a demora, a parábola perde todo o sentido. E é na demora que as virgens prudentes vão mostrar a sua qualidade. Porque devido à demora, acabou-se o azeite, mas elas tinham uma reserva e as outras não tinham. Então a parábola gira em torno da demora. Por que que o noivo demorou? Vamos entender um pouco a questão do contexto do casamento da época. Não temos muitas informações. De acordo com os livros que eu li, como que acontecia o casamento, Muitas vezes era assim. O casamento era o noivo ia até a casa da noiva e ali na casa da noiva tinha um jantar, acontecia um jantar, depois eles saíam e iam para a casa do noivo, onde acontecia os 7 dias de festa. O casamento naquela época demorava 7 dias. Então, tinha esse primeiro encontro com a noiva. Quem eram as virgens? Elas eram o que a gente chama nos dias de hoje de damas, as damas de honra. Ou seja, essas damas de honra eram mulheres que eram virgens, eram novas, elas eram provavelmente colegas da noiva, e aí alguns vão dizer que elas estavam na casa da noiva. Então essa informação a gente não tem, mas assim, exata de acordo com como era o casamento da época. Mas um primeiro ponto de vista é que elas estavam na casa da noiva, ajudando a noiva a se arrumar, e aí o noivo vinha e elas iam encontrar com o noivo no meio do caminho juntamente com a noiva. Essa é uma explicação. Uma outra explicação é que o noivo, elas ficaram na casa do noivo e o noivo foi até a casa da noiva buscar a noiva. Quando ele chegou na casa da noiva, tinha um jantar lá na casa da noiva. Aí eles jantaram e voltaram. Quando eles voltaram, elas que estavam esperando ele saía ao encontro para encontrar os dois, o casal que estava vindo. Não importa muito qual dos dois pontos de vista está certo, se elas estavam na casa da noiva ou se elas estavam na casa do noivo. O importante é nós entendermos aqui que, devido a alguma coisa, o noivo demorou, ou seja, pode ser que o noivo, se elas estivessem na casa do noivo, o noivo foi buscar a noiva e lá no jantar demorou e quando ele voltou, elas tinham dormido, era tempo delas dormir e tal, elas estavam cansadas, alguma coisa do tipo, ou seja, a demora tem alguma explicação, mas ele demorou, foi além do normal. Então, o que a gente entende aqui é que devido à demora, algumas estavam preparadas e outras não. E aí passa a mensagem da parábola. Então não é importante saber exatamente onde elas estavam. E qualquer pessoa que afirmar isso com toda certeza absoluta, ela vai poderá estar se equivocando, porque ninguém tem certeza disso. Então isso aqui eu dei uma estudada, dei uma aprofundada e vi que não existe nenhum relato assim, do casamento daquela época que confirma exatamente onde ficavam essas 10 virgens, onde elas situavam dentro do casamento. O importante é que elas se encontravam com o noivo em algum momento. Então aqui, isso que a gente tem que entender. Aqui o escritor da revista colocou assim: acabaram permanecendo na escuridão da religiosidade vazia. Mas não, eu pensei em até retirar isso aqui, porque eu vi que não encaixa bem nessa parte aqui. A questão do sono aqui, delas ter dormido, não tem nenhuma conotação negativa. Então todas dormiram, não foi só uma, não foram só as loucas, mas as prudentes também dormiram. Então não existe nenhum tipo de conotação negativa com relação ao sono delas. E enfim. Vamos aqui para o subtópico 1.3. O que representa o azeite? Aqui também o escritor da revista vai colocar o seguinte, que
o azeite é símbolo do Espírito Santo. Realmente, em algumas passagens bíblicas, o azeite é símbolo do Espírito Santo. Mas, como eu falei no começo, eu não quero alegorizar essa parábola. Então, eu não creio que aqui nessa parábola o azeite tem esse significado. Eu não vejo isso. O Espírito Santo está aí para ungir, iluminar, purificar. Isso é uma verdade. No entanto, nessa parábola, não necessariamente o azeite simboliza o Espírito Santo. Ou seja, dizer aqui, por exemplo, que nessa parábola especificamente representa a presença permanente do Espírito Santo. Eu não vejo nenhum elemento no contexto da parábola que confirma isso aqui que o escritor da revista colocou. Então, mas isso não deixa de ser verdade, que nós precisamos do Espírito Santo para termos uma fé verdadeira e viver em santidade. Isso aí é uma verdade e a gente entende que a salvação só vem por meio da fé, mas nós somos convencidos pelo Espírito Santo. Então, ter azeite, nesse caso, vai além de falar em línguas estranhas ou manifestações de poder, pois indica a necessidade de evidenciar o fruto do Espírito, sinal que ele está conosco. Então, é uma coisa que a gente tem que falar nas nossas igrejas sempre, que ser cheio do Espírito Santo é ter fruto do Espírito, não necessariamente falar em línguas estranhas. Então, isso é algo bem importante também de enfatizar. A chegada do noivo. Os cristãos primitivos viviam na expectativa do retorno de Cristo, ainda na sua geração. Eles achavam que Jesus ia voltar naquela época. E eles estavam certos em pensar assim. Estavam certos, porque Jesus falou que ia voltar a qualquer momento, eles estavam esperando Jesus voltar. Jesus poderia voltar há 5 anos depois que ele subiu aos céus, 10 anos, 20 anos, 30 anos, e voltar para a própria igreja primitiva. Isso aí poderia acontecer tranquilamente. Então eles tinham essa expectativa e são exemplos de cristãos que viviam nessa expectativa. E todos os crentes devem assim viver, pois não sabemos em que hora tal acontecimento se dará. Ninguém sabe quando Jesus volta. Então a gente tem que viver nessa expectativa. E temos que estar sempre preparados. Eu vejo muitos crentes aí que vivem como se a vida eterna fosse aqui na Terra. Então eles não amam o próximo, não fazem nada de bom, não ajudam ninguém, vivem para si mesmos, são egoístas, orgulhosos. Então, assim, a pessoa que vive assim é uma pessoa que acha que a eternidade é aqui, e não está se preparando para a vinda de Jesus. Nessa parábola, Jesus fala a respeito da imprevisibilidade em relação à sua volta. Mas reforçar aqui o que eu falei no começo, que na parábola anterior que nós estudamos, dos 2 servos, o Senhor volta antes da hora. Nessa parábola, o Senhor demora a voltar. Ele volta depois, no caso o Senhor não, o noivo, O noivo demora, ele volta depois da hora. Então isso é só um alerta para nós, que nós não temos que viver com base em uma empolgação ou uma ansiedade escatológica, Tem gente que vive naquela ansiedade. Não, a igreja lá de Tessalônica estava passando por isso, todo mundo ansioso, tinha gente que não queria mais trabalhar, estava vendendo as coisas, tinha parado não, porque Jesus vai voltar a qualquer momento, então eu não vou nem trabalhar mais e tal. Não é assim, a gente tem que viver a nossa vida normal, mas sempre na expectativa da volta de Jesus. Não sabemos quando que ele vai voltar. Aqui o escritor da revista dá uma interpretação para o fato de ser meia-noite, que fala da questão das trevas. Ao afirmar isso, Jesus declara que ele voltará no momento em que a humanidade estiver envolvida com maior intensidade nas trevas do pecado. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas, de fato, a gente observa um aumento muito grande da maldade do ser humano. O mundo caminha para uma situação onde tudo está se tornando muito pior, muito mais complicado, muito mais difícil, tudo por causa do pecado. Então, pode ser que faça sentido. Então, quando o pecado estiver mesmo realmente intensas trevas do pecado, aí sim Jesus vai voltar. Mas já estamos vivendo esse tempo. Será nessa hora em que a chama do amor de muitos se apagará, e nesse momento a luz dos fiéis tornar-se ainda mais necessária e percebida, ou seja, aqueles que são chamados para ser sal da terra e luz do mundo, é a hora que tem que brilhar. Segundo tópico, o arrebatamento da igreja é iminente. Agora nós entramos nesse tópico falando mais especificamente do arrebatamento da igreja. Então vamos explorar um pouco mais esse tema aqui. A importância da vinda de Jesus.
A importância da doutrina da segunda vinda do Senhor pode ser percebida pela quantidade de referências bíblicas que nós encontramos tanto no Antigo Testamento, cerca de 1.500 referências, como no Novo Testamento, cerca de 300 referências. Então, ou seja, a Bíblia fala o tempo todo da vinda de Jesus. E assim como a parábola das 10 virgens, como a gente viu aqui essa parábola, Jesus nos adverte sobre a necessidade de vivermos vigilantes, ou seja, estarmos sempre na expectativa de que ele vai voltar a qualquer momento, né, não pensando simplesmente na questão da vida terrena, como se a vida fosse, né, somente aqui na Terra, mas que tudo isso aqui um dia vai pegar fogo, vai queimar, vai acabar, né, e a nossa expectativa tem que ser na vida eterna com Cristo. Ele alerta para que não deixemos de amar o próximo. Ou seja, tem gente que ignora o próximo, que trata mal, que fala mal, que xinga, e está na igreja, né? Então essa pessoa que faz isso, ela não está pensando na vida eterna, ela está pensando somente aqui na terra. Chamar atenção para a obrigação de fazer o bem, de ajudar o próximo, né? De poder ajudar a fazer o que puder fazer para o próximo. Né? Tem gente também que não faz nada disso, né? Esquece, né, que aqui a gente não tem nada aqui, não leva nada daqui. Nos exorta a vivermos em santidade, né, ou seja, viver separado do pecado, e nos incentiva a levarmos a mensagem do Evangelho, ou seja, se nós cremos na vida de Jesus, nós temos que espalhar essa mensagem para o maior número possível de pessoas. É importante a questão do Evangelho porque muita gente pode falar assim, Jesus está demorando voltar. Mas preste atenção na seguinte coisa, quando você está esperando alguém e não tem nada para fazer, parece que demora o dobro. Né? Não tem nada para fazer, você não tem um celular para mexer, você não tem uma televisão para assistir, você não tem nada para brincar, para conversar, não tem ninguém. Tu espera 10 minutos, parece que passou 5 horas. Agora, quando você espera alguém e você está ocupado, fazendo alguma atividade, mexendo em alguma coisa, passa rápido. Então, se Jesus está demorando a voltar, nós temos que fazer algo, nós temos que trabalhar. E a igreja tem que preencher esse tempo, essa demora, com a missão. Ou seja, fazendo missões, pregando o Evangelho. Então, se a gente ficar esperando Jesus voltar de braço cruzado, ele vai parecer que vai demorar muito mesmo. Agora, se a gente esperar Jesus voltar trabalhando, fazendo a obra, ele vai voltar rapidinho e você vai achar, né, que foi pouco tempo. Vamos lá, o significado do arrebatamento. Dentre as muitas promessas feitas por Jesus, né, destaca-se a do arrebatamento da igreja. Fala ali, João 14,3, depois que eu for e vos preparar lugar, voltarei, tornar-vos-ei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Uma tradução um pouco diferente aqui, mas que deixa bem claro aqui Jesus prometendo que vai voltar. Então essa expressão arrebatamento significa tirado rapidamente e com força, ou seja, arrebatado é ser retirado rapidamente. A segunda vinda de Jesus a este mundo será um evento que se dará em 2 etapas distintas. Quais são essas etapas? Temos aí o arrebatamento da igreja, tem um período de 7 anos que é a grande tribulação e depois tem a vinda de Jesus em glória. Essa é a segunda etapa. Então a primeira etapa, arrebatamento. Segunda etapa, vinda de Jesus em glória. Depois tem o milênio, período de 1000 anos, e depois novos céus e nova terra. Então aqui a gente consegue ter uma visão global do que vai acontecer no fim dos tempos. Vamos entrar em detalhes aqui. Na primeira fase, Jesus virá secretamente para arrebatar sua igreja. Então essa primeira fase é onde vai ter o arrebatamento, onde os crentes serão levados para encontrar com Jesus nas nuvens, nos ares, né? Ou seja, o arrebatamento terá lugar nas nuvens e somente os salvos perceberão, no sentido de que somente os salvos participarão desse arrebatamento, mas ele será percebido por todos, né? Ou seja, um monte de gente desaparece e ninguém vai perceber. Vai perceber. Eis que vos digo o mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos mudados no momento, no abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. A trombeta soará, os mortos serão ressuscitados, incorruptíveis, e nós seremos mudados. 1 Coríntios 15, 51 e 52. Então o apóstolo Paulo está dando detalhes aqui sobre como isso vai acontecer, ou seja, a ressurreição dos mortos, o arrebatamento daqueles que estão vivos. Na segunda fase, Jesus voltará com a sua igreja glorificada, rodeado de glória e poder. Então essa segunda fase já é uma fase do arrebatamento da igreja que todo olho verá. Será algo público, ele vai aparecer para todo olho. Quando vir o Filho do Homem na sua glória e todos os anjos com ele, então se assentará no trono de sua glória. Mateus 25, 31. Ou seja, será algo visível para toda a humanidade. Então aqui é a segunda fase do arrebatamento da igreja. Quando se dará o arrebatamento?
vamos entrar em detalhes aqui também em relação à questão da grande tribulação, né? Entre essas duas fases vai ter aí a grande tribulação, que é um período de 7 anos. Então a igreja será arrebatada antes desse período que antecederá a ira de Deus. O argumento aqui é que os salvos não têm necessidade de passar pela grande tribulação, por isso eles serão retirados antes da grande tribulação. Esse ensino bíblico escatológico dá-se o nome, né, de pré-tribulacionismo. Se a gente for entrar em detalhes com relação aos pontos de vista aqui, nós temos aí alguns pontos de vista, que é o amilenismo, aqueles que não acreditam no milênio, tem o pré-milenismo, aqueles que acreditam que Jesus volta antes do milênio, e tem o pós-milenismo, que é aqueles que acreditam que Jesus vai voltar depois do milênio. Se nós olharmos para o nosso ponto de vista é pré-milenista, pré-tribulacionista. Ou seja, Jesus volta antes do milênio e ele volta antes da grande tribulação. Esse tema é um tema muito complicado, muito extenso, que não dá para nós explorarmos aqui por completo. Pode ser que você, ao estudar sobre esse tema, se deparou com outros pontos de vistas, né, e você fica com vontade de ensinar esses pontos de vista na igreja. Toma um pouco de cuidado com isso, porque o que está sendo apresentado aqui na revista, eu estou sendo 100% fiel à revista, é o que a Assembleia de Deus defende. Se você vai usar esse slide na Assembleia de Deus, é de suma importância você ensinar do jeito que a Assembleia de Deus ensina. E caso você for citar outro ponto de vista, você pode até fazer isso, citar outro ponto de vista, mas mostrar por que, né, que nós defendemos esse ponto de vista baseado em passagens bíblicas. Então a gente vê que tem vários pontos de vista, várias igrejas vão defender aí outros pontos de vista, alguns dizem que não vai ter grande tribulação, outros dizem que vai ter, outros dizem que nós vamos passar pela grande tribulação, né, nós já falamos que nós não vamos passar. Então assim, tem vários pontos de vista aí que torna isso um pouco confuso, mas a gente entende que, de acordo com o ensinamento da Assembleia de Deus, é que nós seremos arrebatados, a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação, e depois vai ter a vinda de Jesus em glória, né? Ou seja, é inconcebível que Deus permita que os redimidos passem pela grande tribulação, né, que culminará com o derramamento da ira santa sobre a civilização pecadora. Isso aqui tem a ver também com o ponto de vista dispensacionalista, que faz uma distinção entre igreja e Israel, né, colocando aí a grande tribulação como o momento em que Israel vai olhar para Jesus e reconhecer Jesus como rei, né? Então, como se a grande tribulação fosse para Israel com o propósito de salvar Israel. Quem é dispensacionalista tem que entender assim, que o arrebatamento vai ser antes da grande tribulação. Agora, se a pessoa não defende o ponto de vista dispensacionalista, que é o ponto de vista que afirma que Israel, Deus não tem mais plano para Israel, e as promessas de Israel se cumprem para a igreja, aí a igreja vai ter que passar pela grande tribulação. Então é algo bem complexo, pode ser que dê um nó na sua cabeça aí, mas não se preocupe muito com isso não. Você vai ter tempo para estudar isso em outro momento. O que fica claro é que nós assumimos o ponto de vista dispensacionalista, né? Ou seja, que tem distinção entre igreja e Israel. Vimos que todas as 10 virgens, as prudentes e as loucas, foram surpreendidas com a chegada inesperada do noivo, né? A chegada do noivo se deu repetidamente, assim como Jesus também voltará de forma inesperada, né? Ou seja, todos foram pegos de surpresa. No entanto, uns estavam preparados e outros não. Então isso fica evidente e vale para nós também. Uma vida cheia do Espírito e de santidade. Então vamos entrar aqui no nosso terceiro tópico, né, e vamos falar como que é essa preparação, o que significa estar preparado para a volta de Jesus. Né, santificação. A parábola das 10 virgens ressalta o valor de cada cristão estar pronto com uma vida santificada. Ou seja, é individual. Não adianta você falar assim, olha, não me preparei, tem como você me ajudar um pouquinho com o seu preparo aí? Não tem como isso, cada um se prepara, né? Aquelas virgens loucas, quando elas foram procurar ajuda com as outras, elas falaram, não tem como, se eu te ajudar eu também, né, fico despreparado. Então vão atrás do azeite, vai comprar, não sei, se vira, dá o jeito de vocês. Então é mais ou menos assim, cada um cuida da sua vida espiritual e não depende do outro, né? Isto é, vivendo de forma separada das coisas profanas, consagrando a vida em uma única coisa, ou seja, em agradar ao seu noivo, o Senhor Jesus. Então a igreja é identificada como a noiva de Cristo e Cristo é o noivo, né? Ou seja, né, aqui no caso,
já é diferente da parábola das 10 virgens, porque a igreja é a noiva, né? Apocalipse 19:7. Na parábola das 10 virgens, já a igreja é representada ali pelas 10 virgens, e não como a noiva. Mas, enfim, continuando aqui. Os principais conceitos relacionados à santificação são a separação daquilo que é pecaminoso, ou seja, aquele que está santificando separa de tudo aquilo que é pecaminoso. Ele está na contramão do mundo, né? Como você observa aí, amigão, né? Amigo, você está na contramão. Né? Ou seja, né, enquanto está todo mundo andando, né, para o lado do pecado, né, ele está na contramão carregando uma cruz. É assim que o cristão tem que viver. E a consagração é aquilo que é justo e que está de acordo com a vontade de Deus. Isso faz parte da santificação. Então vamos nos aprofundar um pouco mais. Estar cheio do Espírito Santo é um estilo de vida. Como assim, né? Viver na plenitude do Espírito Santo é a maior necessidade para a nossa vida hoje. Ou seja, viver na plenitude, cheio. Plenitude tem a ver com completo, pleno, cheio. Isso deve ser o comportamento de um cristão, né? Mas ninguém pode ser cheio do Espírito Santo de Deus se não adotar um estilo de vida santo. Então como que eu vou ser cheio do Espírito Santo? O meu estilo de vida tem que ser assim. Eu tenho que viver toda a minha vida, o meu comportamento, o que eu escuto, o que eu assisto, o que eu faço, onde eu vou, tudo tem a ver com uma vida cheia do Espírito Santo. Quanto ao mais, irmãos, regozijai-vos, sede perfeitos, sede consolados, sede de um mesmo parecer, viver em paz, e o Deus de amor e de paz será convosco. 2 Coríntios 13:11. Então aqui a gente observa, né, o apóstolo Paulo falando até algo que parece ser impossível, né, sede perfeitos. Como que eu vou ser perfeito? É só ser cheio do Espírito Santo. A justificação que ocorre no momento da conversão, ela é diferente da santificação. Ou seja, a justificação ela é no momento. Você foi justificado, perdoado, teve os pecados perdoados e ali você se tornou um santo, um justo, né, no momento da conversão. A santificação é um processo progressivo que perdura por toda a vida. Ou seja, a pessoa ela se converte, ela é justificada, mas ela vai santificar a vida dela, melhorar cada vez mais até ela morrer. Ou seja, ainda somos pecadores regenerados que precisamos do trabalho diuturno do Espírito Santo. Então, nós precisamos sempre da ajuda do Espírito Santo para viver uma vida de santidade. Então, para santificar a nossa vida até o nosso último dia de vida. Deus tem alegria em ver os seus filhos, que os seus filhos procuram viver em santidade, cheios do Espírito Santo, fazendo discípulos e cuidando bem de cada pessoa. Então esse é o comportamento, o estilo de vida dos filhos de Deus, daqueles que fazem parte do reino de Deus. Por isso cabe a cada um a seguinte reflexão: o meu estilo de vida agrada a Deus? Será que a maneira que eu vivo, o que eu faço, será que isso agrada a Deus? Então a gente tem que se perguntar, a gente tem que parar para pensar nisso aí, de vez em quando. Mas será que eu estou vivendo um estilo de vida que agrada, não somente aos meus amigos, mas agrada a Deus? Eu tenho que olhar para isso. Então, vamos pensar aí. Andando em santidade para com todos. No intuito de vivermos uma vida santa e cheia do Espírito Santo, devemos quebrantar o coração, tornando-o completamente consagrado, dedicando-o a Deus e ao seu trabalho. E é assim que tem que ser a vida do cristão, consagrar a vida a Deus. Nosso compromisso é agradar ao Senhor andando em santidade de maneira fiel e leal. Como assim? Fiel e leal a Deus, fiel e leal à família, fiel e leal à igreja, fiel e leal ao nosso pastor e aos irmãos de fé. Então, como eu falei anteriormente, também comentei isso aqui, vou reforçar, tem gente que vive e ele não é fiel à família. Ou seja, tem gente que, eu vou colocar aqui um adúltero, por exemplo. Ele está traindo não somente a esposa, mas toda a sua família. Ele está prejudicando também os irmãos de fé, porque ele está prejudicando ali a imagem da igreja. Alguém de fora que está sabendo. Ele prejudica o pastor, porque o pastor também tem trabalho com aquilo ali. Então ele prejudica todo mundo. Então um adúltero que está dentro da igreja fingindo ser crente, ele está vivendo de acordo com aquelas virgens loucas, não está preparado. E assim vai. Qualquer pessoa que está na igreja, mas ao mesmo tempo prejudica o irmão,
vive na mentira, vive enganando os outros, essa pessoa ela está achando que a vida eterna é na terra e não está pensando na vinda de Jesus, não está pensando no reino futuro de Cristo. Então a gente tem que parar para pensar, porque quando a gente pensar que tudo isso aqui um dia vai pegar fogo, nada disso vale, nada disso aqui vale nada. Ou seja, tudo que a gente tem que fazer é pensar no reino de Deus. Não podemos perder de vista que a promessa de uma vida plena e cheia do Espírito Santo é para todos os filhos de Deus. É o que está escrito em Atos, né? Pois para vós é a promessa e para vossos filhos e para todos os que estão longe, e quantos chamar o Senhor nosso Deus. Atos 2,39, ou seja, ser cheio do Espírito Santo, viver um estilo de vida diferente e viver sempre na expectativa da volta de Jesus é o que todo crente tem que fazer. Ponto final. Ou seja, o que fica aqui é que não tem meio termo. Ou você é cheio do Espírito Santo, ou você não é cheio. Ou você é salvo, ou você não é salvo. Ou você é sábio, ou você é louco, como as virgens daquela parábola. Chegamos aqui na nossa conclusão. Diz assim: assim como as virgens prudentes, devemos estar com as nossas lâmpadas cheias para irmos ao encontro do noivo. Que nossas lâmpadas possam estar sempre acesas, para isso elas devem estar cheias de azeite. Ou seja, estar com as lâmpadas cheias, como aquelas virgens estavam ali preparadas, significa que nós estamos sempre preparados para a vinda de Jesus, vivendo um estilo de vida diferenciado. Devemos estar vigilantes contra toda a ação de Satanás que tentará, por todos os meios, desviar nossa atenção da realidade do arrebatamento da igreja. Que possamos estar de prontidão para a vinda do nosso noivo. Não é tempo de ficarmos prostrados, e sim atentos para ouvir a voz de Deus. Ou seja, aquele que vive preparado para a vinda de Jesus, ele não fica prostrado, ele não fica desanimado, ele não fica sem fazer, sem trabalhar na obra. Não, ele está sempre trabalhando, sempre fazendo alguma coisa, está sempre de prontidão, porque quando o seu Senhor voltar, seja antes da hora, ou seja depois da hora, que não existe hora, eu estou colocando aqui do nosso ponto de vista, para alguns ele pode estar demorando, para outros ele pode chegar mais rápido, mas não importa, sempre vai nos encontrar preparados para a sua vinda, vivendo um estilo de vida diferenciado. Amém? Chego aqui no final dessa aula. Se você me assistiu até aqui, eu gostaria de pedir para você deixar o seu comentário, curtir o vídeo, compartilhar com seus amigos. Entra no site do EBD em Foco, lá você vai encontrar o slide dessa lição, você vai encontrar subsídios, você vai encontrar um conteúdo completo para você ministrar uma aula de excelência. Temos o treinamento também de professores da Escola Dominical, que você pode entrar em contato para saber como que é. Tem o contato na descrição do vídeo, então fique à vontade para acessar o site e entrar em contato sempre que precisar. Aqui a gente tem as perguntas, caso você use o slide na sua igreja, e aqui nós temos também os cursos do EBD em Foco que você vai encontrar. Tem muito mais do que isso agora, tem muito mais cursos. Então eu encerro aqui a aula. A paz do Senhor, até a próxima aula.